Fazendo aqui, Breno Altman. Bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Bom dia. O Léo congelou, a luz caiu lá na casa dele, ele me avisou, então tá tudo bem, não vai Essas voltar coisas mais. acontecem. E a gente continua aqui, né? Entrei falando que hoje começa essa semana decisiva, né? Bolsonaro sendo julgado por tentativa de golpe e ataques à democracia. Breno, qual é a expectativa? Não, acho que não vai ter nenhuma grande novidade. Bolsonaro, daqui a uns 15 dias, ou no máximo até o final do mês, vai estar condenado. As duas dúvidas são o tamanho da sentença e onde ele a cumprirá. Ele deve ser condenado a alguma coisa entre 30 e 40 anos de prisão, e é possível que haja alguma discussão mais belicosa na primeira turma sobre onde ele cumprirá essa pena, se em prisão domiciliar ou se em uma prisão de Estado Maior, como se diz, como é próprio a ex-presidentes, né? E se essa prisão domiciliar, e se essa prisão de Estado Maior, caso seja essa a decisão da Corte, se ela será cumprida em algum estabelecimento militar ou será cumprida na própria Papuda. Eu acho que essa é a única dúvida mais relevante do julgamento, que o resultado é conhecido. É um jogo sem suspense. É um jogo sem suspense, né? Mas muita coisa pode acontecer, né? Eu queria saber se você avalia o impacto desse julgamento internacionalmente e também para a estabilidade da democracia brasileira, né? Como é que você tem analisado também a cobertura da imprensa, né? Sobre isso? Se você, por exemplo, se a gente pode traçar um paralelo da cobertura da imprensa na época do julgamento do Lula, enfim, claro, né? Que com muitas diferenças, né? O que você destacaria aí de repercussão, mesmo sabendo que a gente já sabe o resultado? Eu acho que, por razões e lógicas diferentes, tanto no caso do julgamento do Lula quanto no caso do julgamento do Bolsonaro, os principais meios de comunicação eles adotaram uma linha editorial de, de apoio ao julgamento e de apoio à condenação. São razões diferentes, objetivos diferentes, mas é visível que a imprensa de direita quer a condenação de Bolsonaro. O cálculo é fácil de compreendermos. É necessário que o bolsonarismo perca força para que a velha direita volte a comandar o bloco conservador. O Bolsonaro tem que ser eliminado da cena política para que aquela velha direita que teve encarnada no PSDB, no MDB, o antigo PMDB, depois no União Brasil, o antigo PFL, para que aquela velha direita volte a ter lugar ao sol. O Bolsonaro precisa ser liquidado. Isto faz com que a imprensa que repercute esta opinião da velha direita vá com tudo para cima de Bolsonaro. Tá? É uma outra lógica pela qual iam com tudo para cima de Lula e voltarão aí com tudo para cima de Lula Exato. assim que esteja resolvido o julgamento de Bolsonaro. Não se pode ter qualquer ilusão a esse respeito. Foi para cima, no caso do Lula, porque queria eliminar a possibilidade da esquerda ter viabilidade eleitoral no país, queria impedir a candidatura do Lula em 2018, queria abrir caminho para que a direita retornasse ao governo. Naquela época, o candidato da direita era, veja a ironia, Geraldo Alckmin. Né? Foi um grande fracasso. O Bolsonaro ultrapassa, atropela a velha direita nas eleições de 2018, bate o PT no segundo turno, o candidato petista Fernando Haddad, a quem coube há apenas 40 ou 50 dias das eleições substituir Lula, que teve o registro impugnado, e naquele momento a imprensa foi com tudo pela condenação de Lula. Não só a imprensa, como o próprio STF. Né? E praticamente a composição do STF é a mesma. Também o STF se move pelos humores políticos da temporada. Naquele momento, caça ao PT e a Lula. Nesse momento, eliminar o fator Bolsonaro. O julgamento de Bolsonaro imbrica um processo jurídico real, as provas de que Bolsonaro participou
de uma conspiração por um golpe de Estado, elas são abundantes, não é? Ou seja, é tão forte, é tão importante o volume de provas que nenhum dos advogados da defesa negou os fatos, né? O que os advogados de defesa de Bolsonaro e dos outros réus fazem é dizer: o meu cliente não esteve envolvido nisso. Ninguém nega os fatos, né? Os fatos golpistas não são negados. Então, é evidente que, portanto, há um processo jurídico diante de fatos reais, o que não acontecia no caso Lula, mas, além do processo jurídico, há um processo político. O Bolsonaro tem que ser jogado ao mar para aquela velha direita retomar protagonismo, né? Então, eu vejo dessa maneira, nada nos surpreenderá, nem mesmo, porque eu tinha alguma dúvida acerca do comportamento dos ministros da Corte Suprema com a pressão norte-americana, mas eles não dão quaisquer sinais de concessão às pressões de Donald Trump. Portanto, é um jogo jogado, né? Tá aí. Sobre se isso ser bom ou não para a democracia brasileira, claro Sim. que é um fato novo importante, um julgamento por tentativa golpista, e mais do que o julgamento de Bolsonaro, porque o Brasil já deve ser campeão mundial em julgamento de ex-presidentes, né? Julgar ex-presidente no Brasil é trivial, não é algo novo, né? Por razões diversas, nós estamos indo aí para a exceção da Dilma, Collor foi a julgamento, Lula foi a julgamento, Temer foi preso e teve processos, Bolsonaro agora. Então, isso não é novidade na democracia liberal brasileira. O que tem de novidade é o fato de generais estarem no banco dos réus. Aí, sobre o julgamento dos generais, eu fico mais atento, porque aí eu não acho que seja um jogo jogado. Uhum. Precisamos ter atenção a isso. Claro que nosso interesse maior, o interesse maior do público é sobre o julgamento do Bolsonaro. Agora, sobre o julgamento de generais, eu receio que aí a gente possa ter alguma marmelada. Ou seja, acho que podem escolher um general para Cristo, por exemplo, o Braga Neto, e em relação aos outros generais, o Braga Neto e o Mário Fernandes, dois generais para Cristo, e os outros generais podem ter sua vida facilitada, né? Mas, de toda maneira, generais no banco dos réus, esse sim é um fato novo na democracia brasileira. Isto é um fato que deve ser considerado como alvissareiro em relação ao futuro. Aí, sobre isso, eu já tenho maior cautela, porque a democracia liberal brasileira, burguesa até as entranhas, ela vive de expedientes, ela vive de manobras oportunistas. O que acontece hoje não é sinal do que acontecerá amanhã, né? Perfeito. E, bom, você falou do STF, né? Só compartilhando aqui a matéria com vocês. No julgamento de Bolsonaro, Fux deve formalizar divergências com Moraes, mas a chance de pedir vista é considerada remota, né? Então, parece que já estão fechando aí. Essa que era uma dúvida também, né, Breno? Eu acho que o Fux tende a levantar divergência sobre dois pontos, e um deles, vários juristas, inclusive juristas de esquerda, como Pedro Serrano, concordam com o Fux. Qual é a questão que o Fux deve levantar? Bis in idem, como dizem os juristas, entre tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Que esses dois crimes não podem ser julgados como se fossem coisas distintas, que a tentativa de golpe de Estado embute a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e, portanto, não pode haver pena para esses dois crimes em separado. Esse é um argumento que Fux deverá apresentar, e é um argumento que, repito, tem acolhida entre juristas de esquerda, de que, de fato, haveria um exagero, um erro processual em considerar esses dois crimes como crimes diversos, né? Então, esse é um tema que provavelmente irá à discussão na primeira turma, né? O outro tema, eu acho que Fux intervirá,
diz respeito ao cumprimento aonde cumprirá a pena Bolsonaro. Eu acho que essa sim será uma discussão mais aguerrida na corte. Mas Fux deve ficar isolado, né? Talvez ele consiga alguma aliança no segundo tema, a definição do local de cumprimento de pena, mas não no primeiro. No primeiro tem sido dominante na corte a compreensão de que tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito são crimes diversos. Todos os réus do 8 de janeiro foram condenados com base nesses dois crimes. Se não houvesse a condenação por dois crimes, se fossem considerados que esses dois crimes são apenas um, tentativa de golpe de Estado, a pena média dos réus do 8 de janeiro cairia em cerca de 4 anos, né? Ao invés da média atual, que está ao redor de 15 e pouquinho, cairia para 11. Né? E isso vale também para Bolsonaro. Isso tem impacto na dosimetria de Bolsonaro. Né? A pena máxima que Bolsonaro pode receber, se ele for condenado nos 5 crimes pelos quais ele é acusado, é uma pena de 43 anos. Essa pena cairia para... A pena máxima possível cairia para 31, né? Bom, muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a promessa do Tarcísio de Freitas de indultar o Bolsonaro, caso eleito. Bom, acho que se esquentou muito aí o debate político desse final de semana, né? Como é que você viu essa promessa, esse posicionamento do Tarcísio de Freitas, Breno? Normal, não é? Tarcísio de Freitas precisa do apoio do Bolsonaro para ser eleito presidente. Se eu tivesse no lugar do Tarcísio de Freitas, É uma coisa. coisa. É evidente. Isso é uma disputa política, essencialmente. Nós não estamos falando de um crime comum. E é claro que o que estará em jogo também nas eleições de 2026 é isso. Um dos temas de 2026 será a anistia de Bolsonaro. Então, o Tarcísio coloca essa carta na mesa para ter o apoio do Bolsonaro. Não é? Diferente do que fez Fernando Haddad em 2018. Lembra que Fernando Haddad, acho que até por orientação do Lula, quando perguntado se ele indultaria o presidente Lula, ele disse não. Mas é uma outra situação, porque Haddad já tinha o apoio do presidente Lula. Aliás, ele foi indicado pelo presidente Lula e pelo PT para disputar a eleição presidencial, e o próprio presidente Lula disse: não se envolva com esse tema de indulto, porque isso te retira força eleitoral sua, não é hora de discutir isso. O Tarcísio é o caminho oposto. Você acha que era uma boa estratégia na época? Na época, na minha opinião, mas veja, é uma opinião do último lugar da fila do pão. Eu era a época, eu me lembro que naquele momento eu participava da coordenação da campanha Lula Livre. A minha opinião é de que Fernando Haddad devia dizer claramente que o primeiro ato dele, se fosse eleito presidente, seria indultar o presidente Lula. Essa era a minha opinião, mas minha opinião e nada é quase a mesma coisa. Então, eu sempre sou favorável a considerar que o eleitorado é adulto. Não é? E, portanto, nós devemos colocar todas as cartas na mesa. Ou seja, essa ideia de que a política é um jogo cifrado, em que a gente não deve falar as coisas por inteiro, porque a gente deve sempre operar por um modo de marketing, de falar aquilo que a população está disposta a ouvir, sem criar conflito, sem criar tensão. Eu não sou dessa escola. Eu sou de uma escola mais bruta, mas que considera que o eleitorado é adulto. Então, você tem que colocar sobre a mesa o que você pretende fazer e convencer o eleitorado de que aquele caminho é o correto. Né? E eu acho que a atitude do Tarcísio de Freitas é absolutamente previsível. Sem o Bolsonaro, disse o presidente Lula com toda a sabedoria que lhe caracteriza. Sem o Bolsonaro, Tarcísio é nada. Sem o Bolsonaro, o Tarcísio tem tantos votos quanto os meus cachorros. Não é? Então, é evidente que ele precisa atrair o apoio. E não só ele, não é? Todos os candidatos da direita que estão se apresentando, Ratinho Júnior, Caiado, Zema, falam a mesma coisa, porque todos querem o apoio do Bolsonaro. O que Tarcísio propõe é inconstitucional? Tampouco. O presidente da República
tem o poder de indulto. Né? Até outro dia era um poder relativamente discricionário. Já não é mais. O STF já interveio em indultos, em pelo menos um indulto assinado por Bolsonaro, que era o indulto àquele deputado Daniel da Silveira, e já tinha feito uma intervenção num indulto da presidenta Dilma em relação aos presos, porque era um indulto que envolveria os presos da Lava Jato, do Mensalão. Né? Então, até então, o indulto era um poder presidencial discricionário. O que é o poder presidencial discricionário? Que não está sujeito ao controle da Corte Suprema. Né? Pode ser barrado na Corte Suprema. O outro dia, entrevistando Pedro Serrano, ele explicou, eu nem tinha me atentado a isso, que o motivo pelo qual o STF anulou o indulto do Daniel da Silveira foi que a explicação dada ao indulto ela era inconstitucional, não o indulto em si, mas a explicação de que o motivo do indulto era para corrigir uma decisão arbitrária da Corte Suprema. O indulto não pode ser um instrumento corretivo em relação à Corte Suprema. Ele é um instrumento humanitário ou um instrumento de razão de Estado, mas jamais revisional em relação à decisão da Corte Suprema. Quando eles colocaram que era este o motivo, o STF pôde anular o indulto que Bolsonaro havia assinado. Né? Mas é um poder discricionário presidencial. O que Tarcísio de Freitas está propondo não é inconstitucional. E o poder de indulto discricionário, na minha opinião, é essencial numa democracia, mesmo numa democracia liberal, né? Porque existem razões de Estado. As razões de Estado se sobrepõem às razões de justiça. E, em nome da razão do Estado, o máximo representante, o máximo mandatário do povo deve ter o poder discricionário de indulto. Eu sou favorável a essa tese na democracia liberal e nos regimes, e particularmente nos regimes presidencialistas. Muito bem, eu queria. Você falou um pouco dessa pressão, né, que você temia aos ministros do STF. É matéria de ontem aqui: Estados Unidos avaliam novas sanções em tempo real contra o Brasil durante o julgamento de Bolsonaro. Casa Branca estuda ampliar punições econômicas e diplomáticas ao país a depender do desfecho do julgamento da trama golpista no STF. Então, assim, talvez tenha pressão no momento do julgamento, a cada voto ali dos ministros. Difícil isso, né, Breno? Como é que você avalia essa situação? Essa estratégia combinada entre o governo Trump e o bolsonarismo, essa estratégia está se revelando um tiro de bazuca no próprio pé deles. Quanto maiores as sanções, pior o resultado. É o que nós temos assistido nas últimas semanas. Quanto maiores as sanções, mais os ministros da Corte Suprema e a própria direita liberal se afastam do bolsonarismo e querem puni-lo. Porque é evidente que as medidas de Donald Trump, apoiadas pelo bolsonarismo, provocam uma crispação na sociedade brasileira, vai ampliando a corrente na opinião pública favorável à condenação de Bolsonaro, vai ampliando a corrente que repudia essas sanções. Né? Nós temos assistido e visto isso nas pesquisas. Né? É uma estratégia que não funciona. Nunca funcionou em nenhum país e não está funcionando no Brasil. Né? Esse tipo de sanção, ela não provoca unidade ao redor da vítima escolhida pelo governo norte-americano. Ao contrário, essas sanções provocam fragilidade para essa suposta vítima, no caso Bolsonaro. A situação de Bolsonaro, desde que Trump começou a anunciar essas sanções, no dia 9 de julho desse ano, a situação de Bolsonaro só piorou. A situação penal e a situação política só piorou. Né? Então, se Trump anunciar novas sanções durante o julgamento, ótimo. A gente nunca deve interromper o inimigo quando ele está disposto a errar, né? Então, continue, vai errando. Bom, vamos lá, Breno. Queria que você falasse um pouquinho também como é que você vê a postura, né,
e, digamos assim, a liberdade de Eduardo Bolsonaro, né? Ele está chegando na quarta-feira em Washington, juntamente com o Paulo Figueiredo, para novos encontros ali na Casa Branca com as autoridades do governo Trump. Como é que ninguém vai fazer nada? Esse cara vai poder ficar fazendo esse tipo de pressão também, aumentando, digamos assim, essa pressão e recebendo e sendo considerado ainda um político brasileiro, enfim, respeitado por essa galera aí bolsonarista? Olha, o que pode ser feito em relação a Eduardo Bolsonaro é um conjunto de punições que não afetarão seus movimentos nos Estados Unidos. Né? Ele pode perder o mandato por ausência, por exemplo, ele já está com seus estipêndios bloqueados pela justiça, essa decisão já foi tomada. Ele está indiciado num processo na Corte Suprema e poderá vir a ser condenado. Agora, na medida em que ele está protegido pelo governo norte-americano, não há qualquer possibilidade de extradição, ou dele ser preso nos Estados Unidos, ou dos seus movimentos serem impedidos pelo governo norte-americano. Talvez num outro governo nos Estados Unidos, mas não na atual situação. Não vejo no arcabouço legal brasileiro nenhuma medida que impeça ele de se mover como ele se move contra o Brasil nos Estados Unidos. Não há muito o que ser feito, a não ser essas medidas que já estão sendo tomadas, embora há dúvidas sobre o que fará o parlamento. A situação no Congresso brasileiro hoje é muito instável. O peso do bolsonarismo é relevante, tem a maior bancada, e a direita tem um setor da direita liberal que, para asfaltar o caminho para a disputa presidencial do próximo ano, tem um setor da direita liberal que está disposta a se entender com o bolsonarismo, mesmo sob essas circunstâncias das sanções norte-americanas. Se houver uma aliança entre o bolsonarismo e setores relevantes dessa direita liberal, do centrão, como se diz, especialmente da Federação, União Brasil, PP, pode até haver algum alívio para Eduardo Bolsonaro, embora hoje por hoje não seja o mais provável. Veja o comportamento, especialmente, de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira que agora está com abacaxi nas mãos. Hoje foi denunciado, hoje, de que ele teria recebido dinheiro do PCC na sua campanha eleitoral. É uma informação que, consolidada, comprovada, cria problemas para a direita, para o centrão. O Ciro Nogueira é um quadro importante, foi chefe de gabinete, foi chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, é um articulador da aliança entre o centrão e o bolsonarismo, e ele tomou um tiro no ombro. Não sei se é um tiro no coração, mas tomou um tiro no ombro, um tiro sério. A reportagem foi publicada, acho que ontem ou hoje, se não me engano, no ICL, e é uma reportagem, eu li a reportagem, ela é uma reportagem bastante... Mas até agora é uma denúncia anônima, né? Sim, foi o que eu disse, ela está sujeita a comprovação. Ela está A sujeita gente, a a gente comprovação. repercutiu também, mas deixando claro que é uma denúncia anônima, que tem que ainda aprofundar aí. Sim, claro. E mesmo, e aquela história, denúncia de imprensa, seja de direita, seja de esquerda, é informação jornalística, não é processo judicial. Então, não apenas você tem que comprovar a informação jornalística, quando se trata de uma informação anônima, como na justiça você tem que corroborá-la com provas ainda mais contundentes. Então, por isso que eu digo, pode ser um tiro no ombro de Ciro Nogueira, pode atrapalhar ali o centrão, que é a peça do jogo que define a correlação de forças no Congresso, inclusive sobre a cabeça de Eduardo Bolsonaro. Houve um momento, no início das ameaças e das sanções de Trump, que o centrão se afastou do bolsonarismo. O bolsonarismo ficou muito isolado. Essa situação, de certa maneira, ainda persiste, mas a distância entre o centrão e o bolsonarismo, na última semana, ela tem se reduzido. Ela tem se reduzido. Por que tem se reduzido?
especialmente porque Bolsonaro passou a emitir sinais nos bastidores de que estaria disposto a conversar sobre a candidatura de Tarcísio de Freitas. Essa é a novidade da última semana, sabe, Daphne? O Bolsonaro, até irritando os filhos, especialmente ao próprio Eduardo Bolsonaro, ele tem dado sinais de que, dada a situação penal dele, ele consideraria um apoio a Tarcísio de Freitas. Eduardo Bolsonaro não aceita essa hipótese. Eduardo Bolsonaro fala até mesmo em se lançar candidato a presidente nos Estados Unidos, né? Se lançar candidato a presidente do Brasil estando nos Estados Unidos. Ele está contrariado com sinais de que o pai possa estar caminhando para um acerto com Tarcísio de Freitas. Eu não tenho dúvidas de que, na medida em que se aproxima o momento em que Bolsonaro estará condenado, com trânsito em julgado e a caminho da cadeia, que ele flertará, eventualmente namorará e até se casará com o apoio a Tarcísio de Freitas para a presidência da República, porque essa será sua única possibilidade de sair da prisão antes de pelo menos 7 anos, 5 a 7 anos em regime fechado. Ele não tem outra carta na mão, porque ele é um tosco, mas ele não é um idiota. Ele sabe que Eduardo Bolsonaro é o adversário dos sonhos para o PT. Com Eduardo Bolsonaro na disputa, eu até acho possível vencer no primeiro turno. Você acha? E Michele? Michele é uma outra história, mas Michele não vai ter uma postura diferente de Bolsonaro se Bolsonaro apoiar o Tarcísio. Não acredito nisso. Né? Michele não. Michele tem uma envergadura eleitoral diferente. Mas Eduardo Bolsonaro é um candidato que estimula a campanha do presidente Lula, fortalece a campanha do presidente Lula, e no segundo turno não é uma candidatura que unifica a direita. A direita pode preferir apoiar o próprio presidente Lula no segundo turno, dada as características de Eduardo Bolsonaro. Ele não unifica a direita no segundo turno, ao contrário de Tarcísio, que unifica a direita desde o primeiro turno. A Michele seria algo intermediário, né? Ela não unifica a direita no primeiro turno, mas, sob certas circunstâncias, ela poderia unificar no segundo turno. Né? Mas Eduardo Bolsonaro não. Então, esse é o fato novo dessa semana. Bolsonaro começa a dar sinais nos bastidores de que poderia apoiar Tarcísio de Freitas. Como eu tenho dito aqui, já em outras oportunidades, a peça que move o jogo de 2026 é Bolsonaro, porque o jogo do presidente Lula já está montado. O jogo mínimo do presidente Lula já está montado. Ele é candidato à reeleição e ele contará pelo menos com uma frente de centro-esquerda. Né? Ele contará pelo menos com PT, PSOL, PCdoB, PV, Rede, provavelmente também com PSB e com PDT. Com esses 7 partidos, o presidente Lula já conta. Né? Ele busca, é a tática que predomina no PT e no governo, ele busca ampliar essa frente mais ao centro e até à direita. Ele gostaria, não tenho dúvidas, de atrair pelo menos o MDB para essa frente e, se possível, outros partidos do centro e da centro-direita. A tática que predomina no governo é da frente amplíssima, como tem sido vocalizada pelo atual presidente do PT, Edinho Silva. Né? Acho que essa é a tática principal, criar uma frente amplíssima no primeiro turno. Gostemos ou não dessa tática, ela é a que predomina. Esse jogo está armado. O que define se o presidente Lula terá ou não o apoio do centro e da centro-direita? A posição do Bolsonaro. Se Bolsonaro impulsionar uma candidatura, digamos, da família, uma candidatura puro sangue, ajuda o presidente Lula a ter o apoio de alguns dos partidos do centro e da centro-direita, ou até mesmo da direita liberal, não, alguns partidos chamados centrão. Se Bolsonaro se abraçar a candidatura de Tarcísio de Freitas, essas chances diminuem muito. Se Tarcísio de Freitas for o candidato, eu creio que o presidente Lula não terá o apoio de nenhum partido da direita. Talvez do MDB, os demais não. Então, a peça que define o jogo de 2026 é Bolsonaro. Por isso que a gente tem que estar atento aos seus movimentos. Mesmo preso, ele continua a ser um cabo eleitoral expressivo. Né? Um cabo eleitoral expressivo.
Perfeito. Deixa eu agradecer ao pessoal aqui, agradecer a Leila Jenkins. Convido os amigos e amigas de Brasília para a exposição do CCBB, do Distrito Federal, Fotógrafas do Pará. Sou uma delas, tenho 13 fotografias. Então, parabéns a Leila, que é nossa participante aqui, nossa internauta membro. Faça como a Leila, renove, enfim, o status de vocês, ou faça um status de membro aqui, porque é muito importante para vocês apoiarem a gente. Gente, esse apoio de vocês é imprescindível. Eu queria trazer aqui aquele assunto que foi da semana passada, que foi a capa da revista The Economist, né? A gente sabe que é um porta-voz do liberal ali, do imperialismo. Como é que você analisa essa capa, né? Com Bolsonaro aí, já tirando o Bolsonaro do jogo, né, Breno? Eu calculo. Como é que você avaliou essa notícia? Olha, a The Economist ela é uma expressão do liberalismo, da corrente liberal do imperialismo. Eles não gostam de Donald Trump. A simpatia da The Economist sempre oscila entre os setores mais conservadores dos democratas e os setores mais liberais dos republicanos. Esse é o universo no qual opera a The Economist. A The Economist tinha muita simpatia, por exemplo, por Bill Clinton e por Hillary Clinton, democratas liberais até o talo, mas que mantinham a política norte-americana dentro dos contornos tradicionais. Donald Trump, ele é um rupturista, ele está abalando a estrutura, a institucionalidade dos Estados Unidos. Ele está alterando as regras do jogo. The Economist não tem acordo editorial com isso. E eles olham para o caso brasileiro e consideram que o julgamento de Bolsonaro é um passo a mais e um passo decisivo para trazer o Brasil de volta para o caminho desejado. Qual é o caminho desejado por essa burguesia liberal do mundo? Que seja adotado o programa de interesse do capital, mas sem mudança de regime político, dentro do regime político da democracia liberal, sem mexer na forma como o jogo é jogado. Eles consideram que é possível conduzir um programa favorável ao capital sem mexer nas estruturas políticas da democracia liberal. Esse é o ponto de vista deles. Então, eles usam o caso brasileiro para fazer agitação, não é? de que o Brasil pode servir de exemplo aos Estados Unidos de retorno à normalidade, não é? Mesclando a via política com a via judicial. Eles colocam luzes sobre a via judicial. Nos Estados Unidos, isso foi e é muito mais complicado. Os Estados Unidos têm regras de preservação do poder presidencial muito, muito amplas. Não é? E, claro, há uma mudança fundamental. Nos Estados Unidos, Donald Trump acabou de se eleger, tem menos de um ano. No Brasil, Bolsonaro perdeu a reeleição há 3 anos atrás. Então, a correlação política de forças é diferente. É evidente que Bolsonaro não estaria nos tribunais se ele tivesse vencido as eleições de 2022. O fator político foi o decisivo. Né? Agora, estão esquentando os motores, e a The Economist ajuda nisso, os liberais estão esquentando os motores para tentar derrotar Donald Trump nas eleições de meio período, que ocorrem no ano que vem, e para impedir a continuidade do projeto de Trump, querem derrotar Donald Trump nas eleições de meio período, derrotar os republicanos nas eleições do ano que vem, e impedir que o projeto de Trump vença as eleições presidenciais de 2028. Donald Trump pode até mesmo, embora isso seja complicado, ele pode, por exemplo, tentar eliminar a emenda constitucional que, em 1945, acabou com a reeleição dos Estados Unidos, a reeleição indefinida. Nos Estados Unidos, até 1945, o presidente da República podia se reeleger quantas vezes quisesse e quantas vezes
o povo assim o desejasse, né? Lembremos que o último presidente a usufruir desse direito foi Franklin Delano Roosevelt, que se elegeu em 32, em 36, em 40 e em 44. E aí ele falece em 45. Para interromper essa possibilidade, e ali quem foi contra a reeleição essencialmente foram os republicanos e o setor mais à direita do Partido Democrata, né? Porque Franklin Roosevelt ele era uma figura que criava muito conflito com os republicanos, com a direita norte-americana. Foi o último presidente, digamos, que não esteve propriamente abraçado ao grande capital de uma maneira tão escandalosa como todos os demais após Roosevelt. Roosevelt tem o papel que teve na Segunda Guerra, aliança com a União Soviética, aquela coisa toda. Né? Havia muita história, e histórias reais, de que sua esposa, Eleanor Roosevelt, tinha relações com a esquerda norte-americana, até mesmo com o Partido Comunista. Havia toda essa campanha em relação ao Roosevelt, e aí houve um consenso entre republicanos e democratas de acabar com a reeleição indefinida, criar essa regra, que é a regra atualmente vigente, de que nos Estados Unidos o presidente tem direito a 2 mandatos, consecutivos ou não. Por exemplo, Donald Trump ele foi eleito a primeira vez em 2016. Ele não conseguiu se reeleger em 2020 e se elegeu em 2024. É o segundo mandato dele, não pode mais. É diferente do que no Brasil. No Brasil, só se limita a reeleição em mandatos consecutivos. Né? Tanto é que o presidente Lula governou em 2003, 2010, depois, perdão, 2003, 2007, depois governou 2008, 2011 e finalmente está agora no terceiro mandato. Né? E poderá se candidatar a um quarto mandato em 2026, porque aqui no Brasil a regra é diferente do que nos Estados Unidos. Donald Trump pode tentar mudar a regra, pode tentar derrubar o óbice de 2045, ou derrubar completamente, criando o direito, retornando o direito à reeleição indefinida, ou fazer com que a lei norte-americana seja como a brasileira, de tal sorte que ele poderia ter um segundo mandato em 2028, e aí acabou, porque estaria limitado a 2 mandatos consecutivos. Né? Só respondendo aqui e agradecendo ao Sidney Williano, que está aqui, e a Roseli também, que é o seguinte, gente, a gente até deu uma matéria falando, enfim, desse debate que eles estão tendo aqui, porém, a gente vai repercutir quando aparecer uma testemunha real, uma prova, um depoimento, um diálogo, aí a gente vai, enfim, trazer matérias mais profundas. Por enquanto, a gente repercutiu que foi uma denúncia anônima. E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, de denúncias anônimas contra o Mascaro. Então, assim, a gente entende que esse tipo de ataque ao 247 isso é orquestrado. Né? As pessoas entram aqui, de repente, do nada, surge um assunto e fica aqui 10 pessoas dizendo que o 247 é isso, o 247 é aquilo. A gente está trabalhando, né? E a gente trabalha com honestidade aqui. Ataques que aparecem aqui, eu até, se não for ofensivo, eu deixo, mas quando eu vejo que realmente o negócio está pesado, eu vou tirar. Né? Mas, então, acho que vocês que estão aqui com a gente têm que ter um pouco de calma e entender que a gente, inclusive, demos alguma matéria, foi falado aqui ontem, mas é isso aí, porque senão começa essa história, um envenenamento aqui do chat e a gente não vai entrar nesse jogo não, tá, gente? Breno, queria falar de uma coisa interessante, boa, que eu acho que é uma estratégia do governo lançando uma nova campanha. O governo Lula lança nova campanha do lado do povo brasileiro. Peça publicitária divulgada nas redes sociais destaca a soberania nacional e conquistas recentes da gestão. Como é que você vê esse aproveitamento, digamos assim, desse momento político que o Brasil está vivendo? Olha, eu acho que a campanha, a mudança do slogan do governo e essa campanha que está sendo criada
me parecem bastante positivos diante de uma situação nova, né? Quer dizer, qual é a situação nova? Uma situação na qual, tanto na batalha sobre justiça tributária quanto defesa da soberania nacional, o governo decidiu fazer um embate duro contra o bolsonarismo, né? Eu acho que a tática anterior, e a tática anterior iluminava a comunicação, orientava a comunicação, a tática anterior ela estava dando errado. A tática da união nacional, da despolarização, estava retirando popularidade do governo, estava deixando o governo insosso, né? Estava deixando o governo sem cor, estava deixando o governo sem energia, sem capacidade de mobilizar a opinião pública em seu favor, né? Enfraquecia o governo. E isso gerava, a partir de eventuais problemas técnicos, isso gerava uma comunicação que não era capaz de criar paixão. Eu acho que o governo faz uma mudança de narrativa para uma tática de enfrentamento, uma tática de disputa, e isso reorienta a comunicação, né? Para uma comunicação que pode criar mais paixão, pode criar mais mobilização em favor do governo. Eu vejo com bons olhos essas alterações. Vamos medir depois os seus reais resultados, porque às vezes a gente acha que algo vai dar certo e a gente se surpreende, né? O povo tem essa mania de surpreender e enterrar um monte de análise, né? Mas aparentemente ela é uma campanha que tem maior potencial de engajamento da opinião pública e especialmente de animar a base social e eleitoral do petismo, que estava acanhada, ela estava desanimada, mesmo com os avanços do governo, e que não são poucos, né? São avanços importantes se comparados com os governos anteriores, de Temer e Bolsonaro. Mesmo com os avanços do governo, você não viu um estado de ânimo na opinião pública, nem na opinião pública petista, um estado de ânimo aguerrido. Os eleitores petistas estavam ali incomodados, estavam meio desanimados. Eu acho que essa mudança da tática discursiva para uma tática, saindo da tática da União Nacional para uma tática de enfrentamento, e isso sendo corroborado por uma campanha publicitária que afirma uma outra característica do governo, que não é a união, é o governo ao lado do povo brasileiro, quer dizer, apoiando o povo brasileiro contra os seus inimigos, essa dinâmica publicitária, eu acho que ela pode mudar o estado de ânimo na base, no eleitorado, especialmente na base social e eleitoral do petismo e do presidente Lula. Perfeito. Deixa eu agradecer aqui os superchats de La Maioria Global, primeiro comando do Capital, reduto do PCC Limers, falando aí da Operação Carbono, né, e tudo que foi descoberto. Roseli, obrigada, Roseli. Manda aqui um superchat de apoio para a gente. Às vezes a gente tem que botar a régua assim, né, para esclarecer as coisas um pouco. Eu não entendi. Bom, enfim. Não, está tudo bem, está tudo bem. É porque às vezes tem muitos comentários de gente que nunca comentou aqui, aparece aí quer cobrar coisa do 247, quer dizer, é um ataque orquestrado. A gente. Eu sou muito nova no jornalismo, mas eu acho que o Léo tem mais de 30 anos de jornalista, então ele sabe o que ele está fazendo. Eu não entendi muito bem o tema. Não, o tema foi esse, que o 247 divulga ou não divulga matérias. A gente divulgou, a gente deu a matéria, só que a gente diz que não houve uma denúncia, a não ser uma denúncia, como é que se diz? Mas está falando do quê? Do caso Ciro Nogueira? Não teve, digamos assim, foi uma coisa em off, né? Não foi o 247 que não repercutiu.
nenhum repercutiu. Quando aparecer uma testemunha real, uma prova, um depoimento, um diálogo, a gente vai publicar uma matéria profunda. Foi isso, eu estou respondendo a esse tipo de provocação, porque aí agora o 247 é isso, o 247 é aquilo. Não é assim, gente. A gente não é obrigada a ser pautado por ninguém, né? Acho que a gente tem uma decisão aqui editorial. É isso. Breno, queria, falando ainda, né, digamos assim, dessa virada, o Lula, nesse clima já de campanha, ele está apostando muito em programas sociais. Então, a gente deu uma matéria sobre isso. Está aqui, essa matéria aqui. Como você falou, né, ele aumenta o tom, criticou o Tarcísio Zema e está preparando medidas de impacto popular, como diz aqui a matéria, como gás do povo e a isenção do imposto de renda. Então, está aí nessa toada também os programas sociais, que eu acho que são importantes, né? E, para falar sobre isso também, uma coisa que vai acontecer no futuro e que talvez atrapalhe também digamos assim, esse clima de campanha, é uma notícia que apareceu aqui, que a economia brasileira está perdendo o ritmo no segundo trimestre e deve crescer abaixo do esperado. Como é que você vê essa questão da economia, Breno? Só para a gente finalizar. Com preocupação. Esse é o pé de barro do governo. Com preocupação. Primeiro, eu considero, Daphne, que existe uma contradição entre medidas para defender a soberania e o chamado novo arcabouço fiscal. Porque medidas para defender a soberania exigem recursos que têm que vir do Estado, mas o Estado não está podendo gastar, aprisionado pelo arcabouço fiscal. E isso é grave, porque a soberania não se defende somente com discurso, soberania não se defende somente com o STF repudiando as pressões de Donald Trump, soberania não se defende somente com a capacidade de negociação da economia brasileira frente aos Estados Unidos. O Brasil tem muitas fragilidades em relação à sua soberania, né? Eu já disse isso aqui em outras oportunidades, eu vou repetir. A Amazônia é supervisionada pela Raytheon, uma empresa norte-americana. Os data centers, onde estão os principais dados públicos e privados do Brasil, esses data centers são controlados pelas big techs norte-americanas. A indústria de defesa do Brasil depende dos Estados Unidos e assim por diante, né? Essas vulnerabilidades têm que ser superadas. Para serem superadas, precisam de investimento público pesado. Então, há uma contradição entre as limitações fiscais e as medidas necessárias para defender a soberania. Isso no plano, digamos assim, mais estratégico. No plano tático, nós temos hoje uma dupla confluência econômica perigosa, que é uma restrição fiscal associada a uma política monetária ultra-ortodoxa. Então, nós temos baixa capacidade de investimento público e alta taxa de juros. Esses dois fatores que estão sendo aplicados em doses fortes, né? Nós estamos com a o Brasil está hoje entre as 3 maiores taxas de juros do mundo, com o presidente do Banco Central acenando para sua continuidade a longo prazo, uma taxa que está em 15% ao ano, a taxa básica, para uma inflação de 5 a 5,5%, nós estamos falando de uma taxa real de juros em torno de 9%, é uma taxa gigantesca, né? E isso é um freio para a economia. Como é um freio para a economia, o impulso fiscal está em queda, né? Há uma queda do impulso fiscal. No primeiro ano do governo Lula, o impulso fiscal foi muito forte por conta da PEC da transição. No segundo ano, quando começou a vigir o arcabouço fiscal, caiu o impulso fiscal um pouco e caiu mais ainda em 2025. E tende a cair mais ainda em 2026, porque a meta de resultado primário vai se tornando mais severa, né? Para o ano que vem, a meta é de um superávit de 0,25. Então, se o governo não tem dinheiro para investir e a taxa de juros inibe o investimento privado, a economia começa a travar. Travar a economia no ano eleitoral não é exatamente um bom cenário.
A economia em ano eleitoral, assim são as democracias eleitorais, para o bem ou para o mal, no último ano de mandato, que é quando se realizam as eleições, a economia tinha que estar bombando, né? Exato. Então, eu vejo com preocupação. Né? Eu acho que medidas deverão ser tomadas. Imagino que o governo esteja atento a isso. De fato, os primeiros números mostram uma retração maior do que a prevista. Isso poderia vir a ser acompanhado por uma boa notícia, ou seja, uma redução da taxa de juros a curto prazo? Não há sinais disso. Esse seria um alívio, uma medida que poderia provocar uma certa compensação com o mal-estar que a queda da economia pode eventualmente gerar. É necessário ver alguns dados quando se diz que a economia está numa curva de retração. É necessário ver os dados que dizem respeito mais à vida do povo, né? Como é que vão se comportar emprego e renda nesse novo cenário. Vai subir o desemprego? Os dados ainda não estão disponíveis a esse respeito. Se nós temos uma subida do desemprego, vai cair o ritmo de elevação da renda? Tampouco há sinais nesse sentido. Né? Já houve uma retração do ritmo de crescimento da renda, ou seja, no que diz respeito ao salário mínimo. Lembremos que, desde o ajuste fiscal do ano passado, o salário mínimo passou a crescer num ritmo menor. Ele tem um teto, né? Ele só pode crescer 2,5% acima da inflação. Né? Por isso que o salário mínimo para o ano que vem ele crescerá a inflação do ano mais 2,5% relativo ao crescimento do PIB de 2024, mas bloqueado nesse limite. Antes não existia esse limite. Antes, a lei aprovada pelo presidente Lula em 2023 era a inflação mais o crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Então, se o PIB crescesse 5%, o salário mínimo crescia 5% acima da inflação. Agora tem um teto. Então, já há uma certa restrição. O salário mínimo ele modula a massa salarial do Brasil. Mais de 60% das pessoas no Brasil ganham salário mínimo. Né? Perdão, mais de 60% do país tem o seu salário condicionado pelo valor do salário mínimo. Nós temos aqui que inclui os pensionistas. Precisa ver como é que repercute, então, também sobre a renda. Né? Aí, se além de uma curva de retração da economia, a gente tiver queda de emprego e queda da renda, ou uma subida, ou uma renda que pare de subir num país onde a renda é muito baixa, como é o caso brasileiro, isso pode ser muito preocupante e desfavorável para o governo na reta final do mandato do presidente Lula e na reta final da disputa eleitoral de 2026. Uhum. Muito bem, Breno. Você está com uma programação extensa para essa semana lá no Opera Mundi. Já vou trazendo aqui e pedindo para você comentar. Hoje é Marco Fernandes, a gente até entrevistou ele. Né? Isso. O Marco Fernandes, como muita gente sabe, ele hoje mora em Moscou, depois de uma longa temporada na China, é um analista político muito refinado, e ele vai falar hoje, o tema principal da conversa é sobre o papel da Rússia no mundo, ou seja, é uma conversa sobre o papel geopolítico da Rússia. Né? A Bianca Waloski é uma economista, uma economista do Paraná, uma especialista em políticas públicas, e ela vai conversar conosco exatamente sobre essas contradições entre defesa da soberania e a política fiscal do governo. Sérgio Amadeu falará sobre um tema correlato. Ele está lançando um livro sobre o poder das Big Techs, e ele vai conversar conosco sobre essa questão, né? Essa questão relevante sobre a utilização das Big Techs como plataforma, a utilização das Big Techs como máquina de guerra, né? Máquina de intervenção política e máquina de guerra, e quais medidas soberanas o governo brasileiro deveria tomar para reduzir o poder real das plataformas. Ele é um crítico à ideia de que a regulação das plataformas deva se limitar a
ao controle de conteúdo. Ele vai muito além disso. Ele propõe medidas que o Brasil tenha soberania sobre os data centers, tenha plataformas soberanas e assim por diante, o que, evidentemente, entra em conflito com o arcabouço fiscal. Então, o tema do Serginho tem a ver com o da Bianca. O Antônio Risério, ele lançou no mês, em julho, ele lançou um livro, uma biografia do Pelé. Pelé, o Negão Planetário. Então, a minha entrevista com o Antônio Risério, que é um antropólogo baiano muito conhecido, polêmico, né? Andou tendo nos últimos anos muita polêmica ao criticar o chamado identitarismo, ganhou ali conflitos em várias áreas, mas ele fez essa biografia sobre o Pelé, que não é uma biografia tradicional, não é para contar a história do Pelé. É uma biografia que insere o Pelé na realidade cultural, antropológica, política, histórica do Brasil, o papel do Pelé no Brasil, na construção da identidade brasileira. É muito interessante o livro, eu vou entrevistá-lo sobre isso. E, finalmente, o João Pitillo, ele tem um canal, Guerra Patriótica, e ele é um grande especialista na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, na geopolítica, e eu vou conversar com ele a respeito da comparação entre o que foi a experiência soviética e o que é a experiência chinesa, né? Uma comparação entre os dois modelos de construção do socialismo. Então, essas são as 5 entrevistas do 20 Minutos. E amanhã, Daphne, a gente ainda não divulgou o card, por isso que você não tem. Amanhã eu vou, às 17 horas, fazer um programa de análise, né, que agora são sempre às 17 horas nas terças-feiras. Por que o BRICS não rompe relações com Israel? Nós temos aí a Rússia e a China de braços cruzados, o Brasil reagindo a conta-gotas, a Índia nem se fala, a África do Sul tomou medidas um pouco mais drásticas, mas você não tem uma reação do BRICS firme em relação ao genocídio palestino, tá? Então, o que isso revela de fragilidades do BRICS? O que isso revela em relação às vulnerabilidades acerca do papel que o BRICS pode cumprir no mundo, né? Muito bom, Breno. A gente vai te acompanhar, então, amanhã, né? E também todos os dias, às 11 horas, no Opera Mundi. Obrigada, Breno. Grande abraço. Obrigado, Daphne. Boa segunda-feira para você. Boa semana. Boa segunda-feira e boa semana também para todas e todos que nos escutam. E, pessoal, vamos esfriar a cabeça, porque se a gente não tratar os assuntos com os devidos cuidados, a gente atira contra o próprio pé, né? Exatamente. Obrigada, Breno. Valeu. Beijão. Tchau.